Que temos uma igreja aberta para estar na tua presença, junto com nossos irmãos. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos amado de uma forma incompreensível. Obrigada porque sabemos que podemos contar com o Senhor nas adversidades da vida. E sabemos que podemos contar com o Senhor nesse momento, agora que entramos nesse instante de adoração, nesse instante de busca, de anseio pela Tua presença. Clamamos a Ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos pecados passado, presente e futuro. Se eventualmente nós viemos a cair, que o Senhor nos sustente e não permita, Pai, que caiamos, não permita que sejamos enganados, mas que possamos estar sempre olhando para Ti. Que nessa manhã possamos ouvir a Tua voz, que nessa manhã possamos estar com o Senhor, de forma aqui presencial e de forma online também. Que o Senhor esteja alcançando cada um que está online, cada um que está junto conosco no Espírito, Senhor Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos una como um povo só. Que o Senhor nos una num só Espírito, porque sabemos que é isso que agrada ao Teu coração. Queremos expressar o nosso amor por Ti, queremos expressar a nossa alegria de ter um Deus tão grande que cuida de nós. Queremos ser gratos ao Senhor pela nossa salvação. Queremos ser gratos ao Senhor pela nossa vida. Muito obrigada, Jesus, e continue conosco. Nós oramos agradecidos em Teu nome. Amém. Amém. Essa música é um convite para a gente vir adorar a Deus e que você possa, do fundo do seu coração, com gratidão pela vida que Deus tem te dado, adorar ao Senhor. E eu quero convidar vocês para se colocarem de pé, para a gente cantar essas duas músicas de pé, em gratidão a Deus pelo que Ele tem feito pela nossa vida. Amém? Se coloque na presença de Deus e se sinta amado por Deus nessa manhã. E agradeça a Ele pelo respirar, pelo que Ele tem feito por nós a cada dia. Amém? Vamos cantar essa música em espanhol para adorar ao Senhor.
Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Amém. A palavra de Deus diz que se nós queremos ver a Deus, nós devemos ter um coração limpo e puro. Então vamos pedir para Ele abrir os olhos do nosso coração, para que possamos um dia contemplar o Senhor face a face. E vamos louvar ao Senhor com essa canção que diz: abra os olhos do meu coração. Que isso seja uma oração através do nosso espírito para Deus. Amém? Ainda de pé, vamos louvar ao Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver.
Senhor com mais uma canção. Essa música tem uma letra bem profunda, e uma parte que eu gosto é que a gente pode mudar o mundo, a gente pode encher o mundo através da alegria que vem do Senhor em nós. E isso é bem profundo. A gente pode mudar ao nosso redor, a gente pode mudar o mundo através da alegria de Deus em nós. Isso é muito forte, isso é muito profundo. Que você possa louvar ao Senhor e extrair algo dessa canção para a sua vida na caminhada com Deus. Que ela possa falar ao teu coração exatamente isso que a nossa boca cantar, que o nosso coração expressar. Amém? Louvemos ao Senhor. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Amém. Que possamos cantar esse amor para sempre. Esse momento agora é um momento que vamos ofertar ao Senhor, um momento que temos como gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, tem nos dado, o nosso alimento, a nossa moradia, nossas vestes. E se você trouxe sua oferta, se dirija aqui à frente enquanto cantamos, para colocar ali no gasofilácio, com o coração agradecido por tudo que Deus tem feito, né, por cada um de nós. Enquanto cantamos, podemos ofertar ao Senhor. Amém? E essa música é uma gratidão ao Senhor. Que nós possamos ter sabedoria em ser grato a Deus por cada coisa que Ele tem feito por nós a cada dia. Que esse seja a sua gratidão nessa manhã,
que esse louvor seja a sua oração de gratidão ao Senhor. Amém? Sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasci. Obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Oremos ao Senhor. Deus, muito obrigada, Pai, que assim como cantamos, Pai, esse louvor seja uma verdade dita para Ti, Senhor, nessa manhã. Queremos, Senhor, ter um coração grato por todas as coisas que o Senhor nos tem dado. E queremos, ó Pai, nessa manhã também, consagrar as ofertas ao Senhor. As ofertas, os dízimos que têm chegado até a Tua casa. Que o Senhor, Deus, possa multiplicar bênçãos sem medida na vida dos Teus servos, na vida daqueles que são fiéis a Ti, Senhor, nos dízimos e nas ofertas. Que o Senhor recompense com bênçãos físicas, com bênçãos espirituais, com bênçãos abundantes na vida de cada um, Senhor Deus. Nós, Pai, Te agradecemos, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor tem nos dado realmente aquilo que precisamos para a nossa sobrevivência, Senhor. Muito obrigada, Pai. Obrigada por esse tempo. Obrigada por esse tempo de adoração. Obrigada, Deus, porque estamos juntos aqui na Tua casa para Te louvar e para Te exaltar. Obrigada, Deus, porque podemos exaltar ao Senhor com canções. Obrigada, Deus, porque podemos dirigir ao Senhor as nossas orações, contar para o Senhor das nossas necessidades, Senhor. Obrigada porque podemos, Deus, confiar em Ti. Podemos usar a Tua palavra, Senhor, como rota, Senhor, para o nosso caminhar. Podemos usar a Tua palavra, Senhor, como segurança, Senhor, para a nossa vida. Obrigada, Deus, por tantas coisas que o Senhor tem feito e nos dado. Assim queremos Te agradecer nesta manhã. Queremos pedir, Pai, também pela vida, Senhor, do Caio, que vai trazer a palavra. Deus, que o Senhor possa esconder ele atrás da cruz de Jesus. E que ele, com autoridade e poder, venha trazer tudo aquilo que ele preparou, que ele estudou, e que possamos absorver tudo aquilo que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos ordenar, para que possamos praticar e ter um modelo de vida diferente das pessoas que vivem sem o Senhor. Pai, nos ajuda, Pai,
a estarmos conectados com o Senhor através da Tua palavra. Assim te pedimos nessa manhã e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Capítulo 1. Bendito seja na como filhos, por meio de Jesus Cristo, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Até o 9 somente. Na última vez que eu pude estar compartilhando a mensagem com a igreja, nós fizemos uma introdução, prolongar aqui, a gente ver o contexto da carta onde Paulo está escrevendo. Eu não vou prolongar essa introdução à carta aos Efésios, né, mas gostaria sim de estar partindo diretamente para aquilo que Paulo tem como mensagem para a igreja de Éfeso. Na verdade, existem algumas questões que foram levantadas por muitos teólogos de muitos anos atrás, onde havia uma dúvida de que essa carta realmente fora escrita para os Efésios. No entanto, nós temos algumas evidências, nós temos provas que realmente a carta de primeiro momento foi sim com o objetivo de Paulo falar com os irmãos de Éfeso. No entanto, essa carta foi considerada uma carta circular, que significa que não era uma carta especificamente para os Efésios, mas essa foi uma carta que circulou dentre outras igrejas na época da igreja primitiva, no primeiro século depois de Cristo. E, se não me engano, essa carta foi também posta nas mãos da igreja de Colossenses e na igreja de Laodiceia e outras igrejas da Ásia Menor. E o conteúdo dela é um conteúdo singular. A carta de Paulo aos Efésios é a carta considerada com mais conteúdo, com mais doutrina, com mais teologia. E eu poderia passar aqui um mês estudando com a igreja somente o primeiro capítulo dessa carta, de tão rica que ela é em conhecimento, em ensinamento e tudo aquilo que Deus fez por nós por meio de Jesus Cristo. Mas vamos nos atentar a alguns pontos que são muito importantes. Gostaria de partir do versículo 4, que diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. A primeira coisa que nós precisamos entender
é que quando nós somos chamados a viver com Deus, Ele insiste em nos abençoar. Deus é um Deus que gosta, que ama, que cuida do seu povo. Ele é um Deus que não pode deixar o seu povo sem as bênçãos que Ele tem para oferecer para cada um de nós. No entanto, as bênçãos que Deus, de primeiro momento, Ele quer dar para a nossa vida, não são bênçãos materiais. Nós, como seres humanos, quando ouvimos a palavra bênção, nós pensamos o quê? Que Deus vai me abençoar com uma casa própria, que Deus vai me abençoar com carro, que Deus vai me abençoar com uma guitarra nova, com um baixo, um violão, uma coisa assim, roupas de marca, porque eu tenho que andar bonito, porque eu sou filho de Deus, e por aí vai. Não estou dizendo que é errado a gente desejar essas coisas, mas nós precisamos entender que a primeira instância das bênçãos de Deus se trata de bênçãos espirituais. O título dessa primeira perícope, o que é uma perícope? A perícope é uma pequena divisão que a Bíblia faz com as ideias. Por exemplo, se a gente fala um pedaço de salvação, aquele pedaço que vai falar de salvação se chama uma perícope. Depois da salvação vai falar de outro assunto, e esse outro assunto se chama perícope, para conhecimento da igreja. Então, nessa perícope que eu acabei de ler, que é do versículo 3 até o versículo 9, ele tem como título escrito as bênçãos espirituais em Cristo. Talvez outras versões da Bíblia vão estar com outros, mas que vão se referir a algo que Deus operou por toda a humanidade por meio das regiões celestiais, as regiões dos céus. Então Deus, a primeira coisa que nós vamos ver aqui, que Deus abençoou a nossa vida como sendo seres humanos, Deus nos escolheu, Deus nos predestinou, Deus nos separou, e eu fico muito empolgado com isso, porque muitas vezes os cristãos gostam de discutir se nós somos predestinados ou se nós temos o livre-arbítrio. É impossível a gente falar desse texto sem mencionar essa antiga briga, essa antiga discussão entre calvinistas e arminianos. Para quem não sabe, você para ser salvo, onde você é depravado totalmente ao pecado, não pode fazer nada por si mesmo. E os calvinistas também defendem que uma vez salvo, você sempre será salvo, porque uma vez você é eleito de Deus, não existe motivos para que o poder de Deus seja desfeito da sua vida e você perca a salvação. Ponto. O que o arminianismo crê? A Igreja Metodista Livre, nós somos arminianos. Para que vocês saibam, nós cremos no livre-arbítrio. Nós cremos que Deus nos dá o poder de escolha. Existe a responsabilidade humana se ele vai crer, se ele vai se arrepender e se ele vai se voltar para os caminhos do Senhor para ser salvo. O grande perigo é quando nós caímos nos extremos. Eu, particularmente, eu não creio que eu só tenho livre-arbítrio. Mas eu também não creio que Deus só me predestinou para a salvação. Mesmo nós sendo metodistas, mesmo nós crendo nessa linha que prega o livre-arbítrio, nós não podemos afirmar que a predestinação não é bíblica. Porque a Bíblia, ela é recheada de versículos, de passagens, de ditos de Paulo que nós fomos predestinados, fomos escolhidos por Deus. Então, se você está aqui hoje, a palavra de Deus está dizendo que desde antes da criação, Deus escolheu você para estar aqui hoje. Precisamos entender a soberania de Deus, precisamos entender que Deus é poderoso sobre todas as coisas, e Deus está pronto para nos abençoar nos campos espirituais da nossa vida, e nós também precisamos entender que a nossa fé não parte somente de nós, de algum pressuposto que vem dentro de nós, os problemas que nós não conseguimos resolver, que vai nascer uma fé, mas precisamos entender que a fé, ela é totalmente deleitada no Senhor.
A nossa fé, ela provém de Deus. A nossa fé, ela nasce de Deus. A nossa fé, ela é operada por Deus. Porque a palavra diz que Deus é quem opera no querer e no realizar. E a palavra também diz que quando nós ouvimos, nós temos fé. Ouvimos o que? A palavra de Deus. Então é o próprio Deus que opera na nossa vida para que nós possamos ter fé. Então Deus nos escolheu. Mas nós não devemos não devemos cair na tentação de pensar com um ar de orgulho, porque Deus me escolheu, porque eu sou bom. Não, Deus não escolheu você porque você é bonito, porque você é legal, você tem roupas bonitas. Deus não escolheu você porque você Deus é você. Nós não temos nada, mas Deus nos escolheu porque Ele diz que Ele é bom, que Ele Capítulo 7. Vai falhar ali. Deixa eu trocar esse microfone. Então Deus nos escolheu. Deus escolheu o povo de Israel, primeiramente para ser o seu povo, segundo Deuteronômio 7, segundo Isaías 42 e 43. Por quê? Porque o povo de Israel estava escravizado no Egito. Então Deus, no Deuteronômio capítulo 7, diz: eu sou o seu Deus e vocês serão o meu povo, e eu vos escolhi. Assim como em Isaías 42 e 43, o povo estava exiliado na Babilônia. E Deus disse: eu libertarei vocês, vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque eu vos escolhi. Mas por que será que Deus escolheu o povo de Israel? Nós vamos entender um pouco mais no decorrer desta mensagem, no que diz respeito aos mistérios de Deus. Porque nem tudo nós poderemos saber, nem tudo nós poderemos entender. Mas então, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós percebemos que a eleição, que a escolha de Deus não se limita somente em um país. No caso de Israel, não se limita numa localização nacional ou regional, mas nós, através da doutrina que nos é apresentada pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Pedro, pelo apóstolo João, é que o evangelho é apresentado para todos. O evangelho é apresentado para todos. E aquele que crê, aquele que receber, e aquele que se arrepender, será salvo. Uma coisa interessante é que a Bíblia não se encarrega de explicar essa diferença ou esse atrito que existe entre predestinação e livre-arbítrio. A Bíblia não se dá o trabalho disso, assim como a teologia não se dá o trabalho disso, assim como qualquer coisa nesse mundo, nada vai conseguir explicar. E eu também, um mero iniciante no estudo da palavra, não vou resolver isso em 30 minutos aqui na frente. Mas eu prefiro acreditar que as duas coisas andam juntas. Porque primeiro Deus provoca uma vontade para que nós possamos buscar a Ele. E depois Deus quebranta o nosso coração para que nós possamos nos arrepender. A minha vida foi basicamente isso. Porque eu estava conversando com o John aqui na igreja ontem, e eu disse para ele como foi o meu começo. E eu pensar o que eu preciso para ir para o céu. O que eu preciso fazer para ser salvo. Eu não tinha discernimento algum. Aí eu assisti um documentário que falava sobre teorias da conspiração, que fala sobre os Illuminatis. E lá o homem apresentando a mensagem falou assim, que se você quiser ser salvo, você tem que crer em Jesus, que morreu por você, que derramou seu sangue, e aí você vai para o céu. Mas ele falou de uma forma assim muito rápida, muito simplória, que eu não entendi nada. Então desde aquele dia, uma vontade, um desejo de conhecer a Deus, ele passou a tomar a minha vida, tomar o meu coração todos os dias. E todos os dias eu tinha certeza que eu ia para o inferno. Eu tinha 12 anos de idade, 13 anos de idade. E eu conheci a Cristo aos 15 anos. Quando eu vim nesta igreja pela primeira vez, eu não aguentei, gente. Foi um negócio assim, é como se Deus tivesse falado no meu íntimo, é como se Ele tivesse me convencido de tudo.
e eu tivesse a certeza que aquilo era para a minha vida. Então, para a glória de Deus, eu fui salvo. Então existe a operosidade, existe o trabalho que Deus vai agir na vida do ser humano, mas existe a responsabilidade humana. Ao mesmo tempo que a Bíblia fala muito sobre a predestinação, só para vocês entenderem, fala em João capítulo 15, Romanos capítulo 8, 2 Tessalonicenses capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 1 e 2 Pedro capítulo 1, fala sobre predestinação. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia fala muito sobre a responsabilidade humana, que se creres, se confessares com a tua boca que Cristo é o Senhor, e que se creres no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então existe o nosso papel dentro da salvação também. Uma coisa não exclui a outra. Então precisamos entender que a nossa fé se deleita totalmente na obra de Deus, e não sobre um fundamento inseguro que existe dentro de nós. E esse plano de Deus existe desde antes da criação. Gente, é maravilhoso, eu fico encantado. Hoje eu estava estudando de manhã antes de vir para a igreja. Eu falei, Deus, quanto mais eu leio a tua palavra, quanto mais eu estudo a Bíblia, mais encantado eu fico, mais maravilhado eu fico, com mais sede eu fico. Porque, gente, eu não sou nada, e Deus é tudo, Cristo é tudo na minha vida. E por que nós somos escolhidos? Por que nós somos chamados? Por que nós somos separados deste mundo? Versículo 4 ainda termina dizendo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Você não é salvo à toa, você não está aqui hoje à toa, por uma obra do acaso. Nós somos chamados para fazer a obra. No entanto, nós precisamos de santidade e precisamos de irrepreensão na nossa vida para poder fazermos a obra. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. Se você é salvo, o seu exterior precisa manifestar a salvação na sua vida. Se você não tem obras, Tiago disse que a sua fé é uma fé morta. Então a salvação, ela não é à toa. Não é porque Deus te achou bonitinho, falou, vou tirar este ser do inferno e vou trazer ele para o céu depois que ele morrer. Não. Deus nos salva para vivermos uma vida em santidade. Deus nos chama para viver uma perfeita santidade. Peraí, mas você está me falando que eu tenho que ser perfeito? Não. Ninguém é perfeito. Só Jesus foi perfeito. Mas a santidade que nós chamamos para viver, ela deve ser perfeita. Ela não deve ser uma santidade mais ou menos. A irrepreensão que nós somos chamados para viver não deve ser mais ou menos. Deve ser plena, deve ser perfeita. Mateus 5,48, Jesus está no Sermão do Monte dizendo, sedes perfeito como Deus é perfeito. Assim como Deus é perfeito, vocês serão perfeitos. Mas não está dizendo que nós vamos deixar de pecar. Jesus está dizendo, diante de um Deus perfeito, diante de uma lei que Ele estabeleceu que é perfeita, vocês serão aperfeiçoados. Vocês também podem se tornar perfeitos. Não o nosso caráter, não a nossa pessoa será perfeita, mas a vida que nós vamos buscar com Deus será perfeita. A santidade perfeita, ela diz em uma dedicação de vida. É você se dedicar ao Senhor. É você dar o sangue. Muitas pessoas pensam que a graça de Deus me alcançou e eu não preciso fazer mais nada. Está errado. Nós precisamos ter o nosso sacrifício. Só que o sacrifício hoje, graças a Deus e graças a Jesus que morreu na cruz por nós, depois ressuscitou, nós não precisamos mais derramar sangue. Porque na velha aliança, no Antigo Testamento, para se ter perdão dos pecados, era oferecendo sacrifícios animais. E Jesus foi o sacrifício perfeito. Jesus foi o sacrifício vivo, derramando todo o seu sangue para que nós pudéssemos ser perdoados. Então, nós precisamos também, olha só que interessante, a palavra irrepreensíveis no grego, é um termo que eu esqueci de anotar aqui, mas a Bíblia foi escrita no grego, o Novo Testamento, e essa palavra é uma palavra que se encaixa no que diz os sacrifícios do Velho Testamento. Existe uma ligação entre o caráter irrepreensível e o sacrifício.
Então nós precisamos nos sacrificar. A ideia que está nos dando não é que, né, nós vamos, sei lá, viver uma vida assim mais ou menos. Não, mas todo sacrifício que era oferecido, se a gente ler o livro de Êxodo, a gente vai ver que Deus, ele pedia animais sem nenhum defeito. Os animais, para serem entregues para o pecado, deveriam ser perfeitos. Está com a pata machucada? Não vai. Está com uma mancha na pele? Não vai. Está doente de alguma coisa? Não vai. O meu sacrifício é perfeito, assim como a minha igreja é perfeita. A minha igreja não tem mancha, a minha igreja é irrepreensível, a minha igreja é santa. O que eu e você estamos fazendo para não ter uma vida com mancha? Quando nós pecamos deliberadamente, estamos aqui na igreja, nós estamos manchando o nome de Cristo. Nós estamos cuspindo na cara de Jesus. Não estou dizendo que nós vamos ter uma vida que não vamos pecar. Mas nós precisamos ser o quê? Lavados, regenerados, purificados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Nós somos escolhidos para sermos filhos. Versículo 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus nos escolheu, nos predestinou para sermos filhos. Mas nós não somos filhos por natureza. Nós não somos filhos nascidos de Deus. Nós somos nascidos de carne, nós somos nascidos de mulher, nós somos nascidos pelos nossos pais, mas nós somos nascidos no pecado. E Deus, por meio de Jesus Cristo, nos chamou para sermos nascidos através da adoção. Nós nos tornamos filhos por meio da adoção, nós somos filhos adotivos de Deus. Se você acha que ninguém ama você porque os seus pais te abandonaram, tenha certeza que Deus ama você, porque Deus te chama para ser filho dele. E diferente de um filho natural, aqui nós temos o Alex e a Michele com o Alisson, com a Maísa. Eles são filhos de natureza, então por direito eles já nascem como filhos. Agora, adoção é uma coisa diferente. Adoção é graça. Adoção não é um processo natural. Adoção não é a pessoa nascer já com direito de receber herança. Adoção é graça. Jesus morreu, ressuscitou e nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Como diz João 1,12. Nós ganhamos o direito de sermos filhos de Deus. Nos tornamos co-irmão de Cristo, porque Ele é o Filho nascido de Deus por natureza. E nós nos tornamos co-irmãos. E nos tornamos co-herdeiros da salvação por meio de Jesus Cristo. Deus não nos chama somente para uma comunhão com Ele. Ele nos chama para uma comunhão, para sermos chamados de filhos. E isso é graça. E nós passamos a receber os mesmos privilégios de um filho natural. Olha só que coisa linda. Jesus, por natureza, ele tem os privilégios de ser filho de Deus. E nós recebemos também os privilégios de sermos filhos de Deus por meio da adoção. No entanto, nós também recebemos os deveres de um filho de Deus. Da mesma forma como Jesus tem os seus privilégios, Jesus teve os seus deveres aqui na terra. E nós, seres humanos, também temos nossos deveres de sermos como Jesus. É duro, né? Difícil, né? Eu estou, assim, chocado com muitas coisas que eu pude descobrir através da carta aos Efésios. Mas nós precisamos nos empenhar, precisamos dar o nosso sangue, precisamos nos esforçar para podermos viver essa vida em santidade, essa vida irrepreensível, e podermos viver como filhos de Deus, como verdadeiros filhos. Gente, a palavra de Deus fala que se nós mentimos, nós somos filhos do diabo, porque o pai da mentira é Satanás. Se nós praticamos o pecado, nós somos filhos de quem? E você tem certeza que você quer continuar vivendo no pecado? Gente, vai doer, vai sangrar, você vai chorar, você vai sofrer, você vai ter que se humilhar, pedir perdão, se arrepender.
e muitas vezes até fechar a boca. Mas prefira passar pela humilhação e você herdar o reino de Deus, você ir para o céu, do que você passar a eternidade no inferno. Nós estávamos predestinados à ira por causa do pecado, mas Deus olhou para cada um de nós e Ele quis nos dar salvação. Agora Deus está parando todo mundo nesta manhã para dizer: meu filho, eu preciso que você viva. Você quer ser salvo, mas quer continuar vivendo como morto, como um condenado, como alguém que está algemado, preso no pecado. E vamos entender uma coisa, que tudo isso, mais uma vez, Paulo insiste em dizer que é de acordo com a vontade de Deus. Segunda parte do versículo 5 fala: conforme o bom propósito da sua vontade. A vontade de Deus é soberana, entenda isso. Tudo foi segundo os seus bons propósitos, nada do que pudéssemos ter feito iria chamar atenção, iria atrair a Deus, porque a palavra fala que somente com fé nós agradamos a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, e os que buscam a Deus precisam crer que quem o busca será recompensado. Nós não conseguimos enxergar que estamos indo para o céu hoje, porque estamos sofrendo, porque está doendo, estamos vivendo um tempo anormal e incomum de pandemia, onde não conseguimos ver esperança para este mundo, não conseguimos ver que vamos para o céu, mas a nossa fé nos diz e temos a certeza que nós vamos para o céu, que nós vamos herdar a salvação. E a palavra de Deus fala que a recompensa da nossa fé é que nós veremos aquilo que nós cremos. E se você crê que você será salvo, você verá a salvação na sua vida. Amém? Tome posse dessas bênçãos na tua vida. E versículo 6 está dizendo o quê? Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Em tudo que Deus operou na nossa vida foi por meio de Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala de amado, do Filho, o Filho do homem, né? Esses termos, eles se referem a Jesus. E nós somos separados, nós somos escolhidos para viver uma vida que vá o quê? Que vá louvar o nome de Deus. Gente, o louvor não é só isso aqui. A adoração não é só isso aqui não. A adoração não é levantar as mãos, fechar os olhos e começar a chorar. A adoração é todo dia você levantar, ajoelhar, agradecer, se arrepender, pedir, orar pelos outros, ler a sua Bíblia. Você pega lá a sua Bíblia e você vai ler um versículo, 2 versículos. Quando você vê, você lê um capítulo e você vai meditar em cima disso. O que Deus está querendo falar comigo através dessa palavra? Isso é louvor, isso é adoração. E nós somos chamados para quê? Para louvar o nome do Senhor, para viver uma vida que venha glorificar o seu nome. A graça que Paulo está dizendo aqui não é uma graça comum. Não é uma graça que diz: oh, é tão gracioso, oh, nossa, essa pessoa é cheia de graça. Não. Quando Paulo se refere à graça de Deus, é um termo tão profundo, que ela remete a algo muito maior do que qualquer virtude que nós possamos receber. Qualquer coisa boa que você possa fazer neste mundo aqui, por maior que ela seja, ela nunca vai se comparar à graça que Deus tem para a nossa vida. Nunca, nunca. Jesus, Ele traz perdão para os nossos pecados, por meio do seu sangue. Como eu já falei, no Antigo Testamento eram necessários sacrifícios de animais, para que Deus pudesse perdoar o seu povo. Mas Jesus se entregou como sacrifício perfeito, em nosso lugar. Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia e foi elevado aos céus. E o versículo 7 está dizendo: nele nós temos a redenção por meio do seu sangue, que é o perdão dos nossos pecados. A redenção significa que nós somos libertos. Por que libertos? Porque quando nós não temos a Cristo no nosso coração, nós somos escravos do pecado. Nós não temos outra escolha a não ser pecar, e é por isso que pecamos deliberadamente. Mas quando nós conhecemos a Jesus,
esse domínio, essa prisão, essas correntes do pecado, elas são desatadas, elas são quebradas, elas são derrubadas, para sermos livres. Assim como Deus libertou o povo do Egito. O povo estava escravo do Egito, mas Deus não chamou o povo para ser escravo do Egito. Deus chamou Israel para ser o seu povo. Então Deus libertou o povo do Egito, e aí Ele instituiu suas leis. Então, o Êxodo, o livro do Êxodo, a saída do Egito, quando Moisés liderou o povo de Israel para serem libertos, é nada mais, nada menos do que uma comparação da salvação por meio de Jesus Cristo. O povo foi salvo do Egito, assim como nós, por meio de Jesus Cristo, nós somos salvos do inferno, somos salvos do pecado. Então Jesus foi o sacrifício perfeito para que pudéssemos ser perdoados e sermos livres dessa vida presa ao pecado. E está dizendo assim ainda: ao qual nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça. As riquezas da graça de Deus. Paulo está dizendo aqui que todas essas riquezas, tudo isso que eu estou falando, e tem muita coisa para falar ainda, está acessível, está aqui na nossa frente, está na palavra de Deus. Tem tantos lugares do mundo que esse livro aqui é proibido. Esse livro não pode ser aberto, não pode ser comercializado, não pode ser comprado, não pode ser doado, não pode ser lido. Está tão acessível a nós, e nós não damos essa importância, não damos esse valor. Mas Paulo está dizendo aqui: está acessível a você todas as riquezas por meio das bênçãos espirituais que há em Cristo Jesus. Versículo 8: ao qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Aqui começa uma coisa muito mais profunda que muitas vezes nós não paramos para entender. Mas quando o apóstolo Paulo cita sabedoria e entendimento, ele está querendo dizer não só um conhecimento, mas ele está dizendo o quê? Que Deus derrama da sua sabedoria e do seu conhecimento e de tudo aquilo que Ele tem para nos dar, justamente para entendermos o versículo 9, que diz: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Então Deus nos derrama da sua sabedoria, Deus nos derrama da sua bondade, Deus nos derrama do seu entendimento, para entendermos os seus mistérios. Glória a Deus, porque o mistério da salvação foi revelado. O povo do Antigo Testamento não entendia como viria o Messias. O povo do Antigo Testamento não entendia como que viria uma pessoa para libertar o povo da escravidão do pecado. E nós entendemos, nós vemos, nós sabemos, porque o mistério foi revelado para cada um de nós. Uma coisa interessante é que para que nós possamos receber esta sabedoria e entendimento que Paulo está falando aqui, ela não é uma coisa assim que vai simplesmente acontecer na sua vida naturalmente. Mas eu li alguns comentários de alguns teólogos de um passado próximo, que essa revelação, esse mistério, ele é revelado para aquele que quer, para aquele que crê, para aquele que tem sede e segundo a vontade de Deus. Deus somente revela os seus mistérios para quem Ele quer. Tudo que Ele faz, está dizendo aqui, de acordo com o seu bom propósito, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu beneplácito, de acordo com aquilo que Deus quis, de acordo com aquilo que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Por que muitas pessoas vêm na igreja por 10, 20, 30 anos e não têm certeza da sua salvação? Porque essa pessoa não se entregou totalmente para Deus. E aqueles que não se entregam de todo o coração, Deus não revela. Tem muitos cristãos que falam de mistérios, falam de revelação, como sendo aquelas profetadas, né? E porque eu vejo uma estrela e... é uma coisa que Deus mostrou só para ele. Mas entenda uma coisa, Deus usa no profético hoje. Deus já usou homens para profetizar na minha vida. Mas o que acontece? Deus não revela só para um. Deus primeiro, se quer revelar alguma coisa para mim, vai falar comigo.
E depois outra pessoa vai confirmar. Agora uma pessoa vai e fala que ele detém o conhecimento, as revelações de Deus. Gente, a gente tem que saber discernir o Espírito, né? Porque se a pessoa está falando que ela detém a revelação, o mistério, isso é misticismo. O que é misticismo? É o místico, é o mágico, é algo que está oculto. E isso nasceu no 1º século depois de Cristo. E Paulo fala de mistério intencionalmente para combater o misticismo do 1º século. Ele fala: vocês querem falar de mistério? Então eu vou falar do meu mistério. Vou falar do mistério de Cristo, que foi revelado. E a palavra grega que traduz para mistério, ela quer dizer justamente aquilo que foi revelado por Deus. E o que foi revelado por Deus? O Evangelho. Lembra que eu falei no passado aqui sobre calvinismo, arminianismo, sobre mistério que a gente não vai entender? O que Deus não revelou não é da nossa conta. O que Deus não mostrou não interessa para nós. Nós vamos entender quando? Quando formos para o céu. Lá Deus vai revelar tudo, se Ele quiser. A Bíblia não garante que Ele vai revelar tudo. Mas a Bíblia está dizendo que aquilo que foi revelado, aquilo que foi mostrado, está acessível para nós, que é a salvação. Que eu e você possamos permitir Deus agir na nossa vida para que possamos compreender os seus propósitos aqui na terra. Quando o apóstolo Paulo está dizendo que Deus derrama sua sabedoria e seu entendimento sobre nós, está dizendo que Deus ilumina a nossa mente para que possamos conhecer os propósitos dele na nossa vida. Deus não deixa os seus filhos no escuro. Deus não é um Deus de confusão. Deus não é um Deus de segredo, um Deus de mistérios. Deus é um Deus que revela aquilo que Ele quer revelar na nossa vida. Por exemplo, vamos supor que num belo dia lá em Sorocaba, Deus venha falar no coração da Gilza: Gilza, você vai ser missionária. A Gilza vai falar assim: Deus, mas eu já sirvo ao Senhor, o Oscar já está servindo comigo, estamos indo na célula, estamos levando, estamos evangelizando, estamos juntando a galera para a igreja, nós estamos enchendo, lotando a igreja. Por que eu vou sair daqui para fazer missões se eu estou bem? Estou servindo, estou ganhando almas, o que eu estou fazendo de errado? Mas Deus falou: você vai ser missionária. E eis o fruto aqui de uma revelação que Deus deu. Deus não deixa os seus filhos no escuro. Eu ainda não sei exatamente o que Deus quer para mim. Todo mundo já está falando: a Sárcia vai ser pastor, a Sárcia vai ser pastor. Cara, eu não sei. E eu falei pro Oscar: eu não quero ser pastor porque o pastor quer que eu seja. Eu não quero ser pastor porque a igreja quer que eu seja pastor. Eu não quero ser pastor porque o bispo, porque o concílio quer que eu seja. Eu quero ser pastor se Deus está mandando eu ser. Porque eu vou poder falar que eu sou pastor por obediência e não por escolha. É isso que nós precisamos para a nossa vida. Ah, mas eu sou tímido. Ah, mas eu não sei falar em público. Gente, não precisa saber falar. É Deus que usa nós como vasos de honra. E nós precisamos permitir, porque é a sabedoria e é o entendimento de Deus trabalhando na nossa vida. E todo esse mistério revelado por Deus para Paulo é segundo a sua boa vontade. Mais uma vez eu insisto: o maior mistério já foi revelado, que é a salvação. As outras coisas, demais coisas, ministério, casamento, família, trabalho, são coisas secundárias. Agora, uma coisa que eu li muito interessante também, desses comentários bíblicos, é que o maior erro do crente, o maior erro do cristão, é separar a sua vida entre vida espiritual e vida secular. Olha só que coisa interessante, porque a gente pensa: cara, eu vou trabalhar no banco. Beleza, eu vou fazer uma carreira no banco. Essa vai ser a minha vida secular. Não existe essa divisão. Se você é filho de Deus, a tua vida vai ser pautada no Espírito. A tua vida vai ser pautada no propósito de Deus. Eu sou uma prova viva disso, gente. Aqui a maioria sabe que eu trabalhava no banco, que eu estava fazendo carreira, que não sei o que, estudando e desenvolvendo e aprendendo. E aí não deu certo.
Eu fui mandado embora. Depois eu entrei em outro banco, falei, agora vai. Mas ao mesmo tempo eu servia aqui, né? Eu tocava no louvor, eu pregava, dava célula, fazia tudo. Mas existia essa separação. E continuei no banco. Trabalhei, mas não sei quanto tempo. Fui mandado embora. Não deu certo. Precisamos entender, gente. Alguns vão trabalhar, alguns vão fazer carreira. Só que alguns vão ter que servir, talvez de tempo integral, talvez ficar aqui. Eu não sei, por isso eu falei que eu não sei aquilo que Deus quer para mim. Ainda estou tentando entender, ainda estou tentando buscar a revelação desse mistério. Mas não é uma coisa que me preocupa. Os mistérios de Deus não tem que ser uma coisa que vai tirar a tua paz. Mas é uma coisa que Deus está pronto para te revelar. Mas você precisa estar pronto para conhecer a vontade de Deus. Amém? Sempre, sempre e sempre eu volto a insistir. Gente, é tudo de acordo com a vontade de Deus. É por isso que eu não vou tentar aqui falar assim, não, mas é a nossa escolha. É uma questão de escolha. Sim, também é uma questão de escolha. Porque tem pessoas que decidem não fazer aquilo que Deus tem. Mas o que você quer fazer? Deus está parando todos nós aqui hoje, para nos perguntar o que você quer. Quando as pessoas doentes iam lá de encontro a Jesus, Jesus sabia que a pessoa era cega, que era leproso, que era coxo, que era paralítico, que era encurvado. E Jesus perguntava: o que você quer? É óbvio que ele quer ser curado, mas Jesus quer conhecer o nosso coração. E ele não vai revelar o seu mistério se ele não conhecer o seu coração, se você não falar para ele: Deus, eu estou disposto, Deus, eu levanto minha mão, eis-me aqui. Porque depende do nosso íntimo, depende da nossa disposição, depende da nossa entrega, depende daquilo que nós deixamos Deus nos dar como um entendimento para a nossa vida. Mas tudo é revelado por Deus de acordo com a sua vontade. Eu vou parar aqui no versículo 9, e depois nós vamos partir do versículo 10 até o versículo 14, para nós entendermos mais algumas coisas, porque eu vou tomar muito tempo falando nisso agora, mas que eu e você possamos, acima de tudo, entender os propósitos que Deus tem para a nossa vida, mas, primeiramente, entender que tudo que está acontecendo hoje é plano de Deus para a sua vida. Você está sofrendo? Você está perdendo pessoas que você ama? Você está com dificuldades financeiras? Você está doente? Você está carregando um espinho na carne? Gente, tudo é de acordo com o propósito de Deus. Agora, como isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Porque Romanos 8:28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Agora, como a morte de um ente querido, como um câncer na sua família, como o seu sofrimento financeiro, sentimental, familiar, coopera para o bem da sua vida? Eu não sei. Eu não tenho resposta para isso. Deus tem resposta para isso, mas eu não. Mas eu quero encorajar todos os irmãos aqui a entender que nós não precisamos entender tudo, mas precisamos crer que Deus está agindo na nossa vida, que Deus está cooperando para o nosso bem e que Deus está trabalhando segundo o propósito que Ele chamou para mim e para você. E não se esqueça que desde antes da criação, Deus escolheu você, Deus separou você, Deus predestinou você para ser filho dele, para andar em santidade, para andar com uma vida irrepreensível, para receber entendimento e graça, para você entender todos os mistérios que Deus tem para a sua vida. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, nós te agradecemos porque a Tua palavra é viva e eficaz e ela é inspirada pelo próprio Deus. Sabemos que a Tua palavra foi escrita por homens,
ela foi escrita por várias pessoas que viveram em comunhão contigo, mas acima de tudo ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E a tua palavra é infalível, Senhor, a tua palavra é perfeita, a tua palavra, ela é como uma espada de 2 gumes, Senhor, que nos corta, que nos divide e que nos traz a convicção daquilo que nós somos, daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Pai, nós queremos nos deleitar nas tuas verdades, nós queremos nos deleitar na tua palavra, nós queremos crer, Senhor, que o Senhor nos escolheu mesmo antes da criação, que o Senhor nos separou deste mundo que jaz o maligno, nesse mundo em degradação moral, Senhor, para vivermos uma vida em santidade, para vivermos uma vida irrepreensível, para vivermos uma vida que agrade, que glorifique o teu nome, que louve o teu nome, Senhor. E nós pedimos perdão porque muitas vezes nós temos feito coisas que não te agradam, nós temos feito coisas que nos separam da tua presença, nós temos feito coisas que venham manchar a tua igreja, mas queremos nos arrepender nesta manhã, queremos nos achegar a ti, Senhor, pedindo que o Senhor tenha misericórdia, pedindo que o Senhor derrame da tua graça, pedindo que o Senhor purifique os nossos corações, e assim a gente possa, Senhor, ser restaurados na comunhão contigo, pois a tua palavra nos disse hoje que essa comunhão, ela não é simplesmente um convívio, simplesmente um caminhar, mas o Senhor nos chama na comunhão para nos chamar de filhos. Nós queremos honrar o teu nome, queremos glorificar o teu nome e queremos viver de acordo com a tua palavra nos ensina. Pai, que todos nós humildemente possamos aceitar o sacrifício de Jesus na cruz, que possamos reconhecer que Ele foi entregue pelos nossos pecados em nosso lugar, e Ele ressuscitou e hoje assenta à direita de Deus Pai, para reinar sobre nossas vidas, que nós possamos nos submeter ao senhorio de Cristo, que possamos entender a supremacia de Cristo, possamos entender que Cristo é tudo para a nossa vida, e assim possamos deixar que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração e na nossa mente, para que possamos receber essa sabedoria, esse entendimento que vem dos céus, para que não haja mistério, para que não haja nada que não seja revelado quanto à tua salvação, quanto à tua libertação, quanto à tua redenção que tem para as nossas vidas. Enche o nosso coração com essa certeza, com essa convicção, com essa fé. Alimenta a nossa vida, o nosso espírito, Senhor, com essa verdade, e que nada nesse mundo, Pai, possa tirar isso de nós. Eu repreendo, Senhor, toda ação de Satanás que venha querer roubar essa mensagem do coração dos meus irmãos. Eu repreendo toda ação do inferno, Senhor, que venha tirar a paz, quando nós temos a certeza que nós seremos salvos, porque nós somos teus filhos, porque fomos chamados segundo o teu bom propósito. Em nome de Jesus, Pai, possamos viver de acordo com aquilo que o Senhor nos chamou para viver, possamos glorificar o teu nome, e que para todo sempre o teu nome venha a ser engrandecido em nome de Jesus. Pai, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo a semana de todos nós aqui. Eu peço em nome de Jesus que as tuas bênçãos possam alcançar a vida dos meus irmãos, Pai, seja nas suas atividades, seja o estudo, o trabalho, toda atividade cotidiana, todas as nossas responsabilidades, os nossos desafios, que o Senhor, em nome de Jesus, possa estar nos guardando, nos dando fôlego, nos dando força, nos sustentando, e que possamos passar essa semana meditando nas bênçãos espirituais que Cristo nos ofereceu, e assim possamos chegar na semana que vem aqui, podendo testemunhar que o Senhor nos deu uma semana de vitória. Senhor, abençoa a vida dos meus irmãos, abençoa a vida de todos que estão também acompanhando no Zoom, acompanhando no YouTube, acompanhando em todo qualquer tipo de rede, e que assim as bênçãos dos céus possam alcançar a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. E o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te conceda a graça, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Em nome de Jesus. Amém.